Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, deixe seu like, deixe seu joinha, envia o link para seus amigos, irmãos de igreja que gostam de estudar a Bíblia, que querem entender a história da igreja, tá bom? É muito importante para nós. E agora a gente vai estar continuando aqui. A igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, né? Ainda. Então a gente vai entender a história da Europa, ou melhor, ninguém entende a história da Europa se não entender a tensão que havia entre o Vaticano e os reis. E como tudo isso funcionava, né? Então é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Vai ter que voltar um pouquinho, né? Para dar uma... Só retomando que nós falamos que na camada profética, a igreja de Tiatira é a Idade Média, e que na Idade Média, então, lembra que o Império Romano todo mundo se converteu ao cristianismo, e é claro que houve muita diluição desse cristianismo, era uma igreja bem corrompida, né? Muitos líderes, né, religiosos começaram a tentar agradar os reis e tentaram... nós falamos da Inquisição, né, como eles começaram a criar tribunais, porque eles tinham muita autoridade, porque assim como o sacerdote pagão tinha autoridade, então agora esses líderes tinham muita autoridade no império, e eles fizeram tribunais, eles condenaram pessoas, alguns porque eram bruxos, alguns porque achavam que eram bruxos, outros porque eram judeus, outros porque usavam plantas para abaixar a febre, e outros porque eram homossexuais, e outros porque tinham propriedades muito caras, e quando eles condenavam essas pessoas, eles se apropriavam da propriedade da pessoa. Então, infelizmente, essa corrupção que nos remonta aonde, gente? A Jezabel. Nós já falamos isso no vídeo anterior, né? Então, vamos ligando aí tudo que a gente está estudando. Agora, você tem que entender o contexto aqui. Nós temos agora o Vaticano, vamos dizer assim, a Roma ali, né? Onde tem essa autoridade que é o sacerdote, que é o Papa aqui. Nós temos o reino de Roma enfraquecido, o Império Romano está enfraquecido. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui para a gente entender bem o que aconteceu na Europa, nesse período da Idade Média. Vamos ver o termo Papa. Papa significa papá, ou pai. Então, no início era usado para bispos de todo o Ocidente, tá? Deixa eu só fazer uma observação, assim, Sandra, porque esse nome, Papa, né? Jesus falou lá em Mateus 23, 9, a ninguém chamar ele de pai. Então parece que é tipo uma provocação a Deus, sei lá por que eles colocaram, sendo que tem um texto dizendo que a ninguém na terra chamar ele de pai, porque só um pai vocês têm. Então parece meio contraditório, né? Como esse tempo não seguia o mesmo que a Bíblia ensinava, né? Só um adendo assim nesse termo, Papa, pai, né? Então o uso do termo Papa durou assim cerca de 500 anos, mas começou a ficar restrito para os bispos de Roma somente. Então os outros não podiam ser mais Papa. Papa começou a ser um termo muito importante, então ficou restrito só ao grupo de Roma. Então, por mais de 500 anos. Então, existe a tradição católica que diz que Pedro foi o primeiro Papa, mas isso não tem uma firmeza bíblica, tá? Eu tenho aqui argumentos e tal, mas nós não vamos entrar nisso, porque eu acho que desvia um pouco do assunto e fica muito complicado. E fica só em Tiatira, não vai nunca para outra igreja. A gente nunca muda de igreja, né? Então, lembra assim, ó, nesse tempo que nós estamos estudando, haviam 5 centros primários do cristianismo, 5 lugares onde a igreja cristã de Jesus recorria às lideranças de lá. Então, sem dúvida que Roma era uma, mas Constantinopla na Turquia era outro, Antioquia, que também era na Turquia, era outro centro muito importante do cristianismo, claro que Jerusalém, né, o primeiro, e Alexandria no Egito. Então, esses 5, vamos chamar de centros cristãos, onde tinha uma liderança forte cristã, eram procurados pelos bispos, pelos sacerdotes, pelos irmãos, enfim. Isso foi no ano mais ou menos 395, que Antioquia, Jerusalém e Alexandria reconheciam a liderança de Constantinopla, mas não a de Roma. Então aqui você já vê um probleminha. Tinham 5 centros
e 3 deles reconheciam a liderança de Constantinopla, mas não de Roma. Então você já vê que tem aí uma tensão, né? Porque esse pessoal achava que Roma estava muito corrompida, que tinha muita heresia, que eles estavam fazendo coisa muito fora daquilo que eles entendiam, que era o cristianismo, enfim, né? Então vamos ver como que aconteceu isso. Claro que havia uma luta pela supremacia, para assumir o poder total do cristianismo. Eles viram que era uma força muito grande, muito poderosa, e eles queriam que um desses grupos fosse o mais importante, o primeiro de todos. Que mandasse, né? Que mandasse em tudo. Então nós temos um bispo de Roma, Cirício, ele foi o 38º Papa, lá pelo ano 396 mais ou menos. No seu desejo sujo pelo poder mundano, né, ele declarou simplesmente jurisdição universal sobre a igreja. Ele declarou e falou, não, eu tenho autoridade máxima sobre todo o cristianismo, seja onde ele estiver no mundo. Mas infelizmente para ele, né, em seus dias o Império Romano, que já estava enfraquecido, foi dividido em 2 impérios separados, do leste e do oeste, tá certo? Isso para se cumprir a visão de Daniel, daquela estátua, vocês lembram disso? A estátua com a cabeça de ouro, que era a Babilônia, depois aqui o peito de prata, depois bronze, e finalmente o quadril, que era ferro, que representava Roma. Depois, Roma, que é o ferro, se dividia em 2 pernas, tá certo? E dessas pernas vai para o pé que se mistura com barro. Gente, aquela estátua é muito importante de estudar, porque ela mostra os impérios do mundo até a vinda de Jesus. Quando a pedra, uma montanha, é retirada sem força de mão humana e é lançado nos pés daquela estátua e desmonta aquela estátua. Quer dizer, uma maneira de dizer, destrói todos os reinos do mundo, tá? Então, o império que começou com ouro vai terminar com ferro e barro misturado. São outros vídeos. Outra série de vídeos, na verdade, não dá pra falar agora. Tem no nosso canal aí, se você voltar lá, não sei qual vídeo, que a gente fala sobre essa estátua. A Sandra fala sobre isso. Mas muito rapidamente, né? Porque a gente não fez um estudo não da tem estátua. mais detalhe do que agora. Então, assim, não dá pra gente falar agora desse assunto, mas ele é fora de série. Então, o Império Romano foi dividido no leste, né? Que era o Oriente, que é Constantinopla, Bizâncio, né? Estava sempre em controvérsias lá e sempre com problemas por causa dessa divisão e tal. E o Oeste, que era especialmente ali na Itália, né, com todos aqueles grupos ali do que hoje nós chamamos de Europa. E na liderança de imperadores, os imperadores eram mundanos, né, não tinha gente convertida de fato, era uma coisa só de aparência, né, e esse império, então, acabou sendo quebrado pelos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Saxões, alamanos, francos, visigodos, lombardos, ostrogodos e etc. Esses grupos bárbaros tinham sido dominados pelo Império Romano, mas eles sempre ficaram lutando, e eles enfraqueceram o Império Romano ao ponto de quebrar o Império Romano, gente. Tem um filme, O Gladiador, que mostra uma cena desses bárbaros ali em conflito com o Império Romano. É bem interessante ali, mostra, eles conseguiram passar bem a realidade desses povos ali na Europa que minaram, né, o Império Romano a ponto de destruir, né? É interessante, né, a história. Então as disputas continuaram até o Papa Leão I, lá pelo ano 440, 460 mais ou menos. E ele, o Papa Leão I, ele se declarou senhor de toda a igreja. Lembra que já tinha um que tinha declarado jurisdição, né, universal, agora vem esse e ele diz, eu sou o senhor de toda a igreja. Ele advogou o seu universal e exclusivo papado. Disse, só tem um papa e esse papa sou eu. Então ele proclamou que a resistência à autoridade dele era um caminho para o inferno. Absurdo, gente, é incrível, né? Aí nós temos no ano 476 depois de Cristo o imperador Rômulo Augusto. Esse Rômulo Augusto foi o último imperador romano, ele foi deposto e os bárbaros então tomaram posse dos seus antigos territórios e invadiram outros e foram se apossando de tudo. Vocês estão entendendo a cena? Onde era o Império Romano que ia desde ali da Europa toda, ia até lá para Jerusalém, para Israel, para aquela área toda que
foi um dos maiores impérios, né, do mundo, ele foi ficando tão fraco que acabou sendo quebrado pelos bárbaros aqui. E os bárbaros se apossaram ali de todas as terras e tudo. Bom, aí nós temos aqui o Simplícios, o Papa Simplícios, que é no ano 480 mais ou menos. Ele era Papa de Roma, quando esse império ocidental veio finalmente ao fim. Quando acabou o Império Romano, Simplícios era o Papa da época. Imagina, o imperador acabou. Qual foi a autoridade que ficou ali? O Papa. Church. Tá certo? E o resto tava tudo assim, grupos étnicos, né? Aqueles bárbaros, um grupo aqui, um grupo ali, grupos diferentes, de diferentes línguas, diferentes costumes ali invadindo tudo. Com essa liberdade civil, porque não tinha mais o Império Romano, né? Essa liberdade civil de autoridade, ela deixou uma ampla oportunidade para alianças individuais, ou seja, esse Papa podia fazer aliança com o rei ali daquele grupo, com o rei do outro, entendeu? Conforme a necessidade e o interesse de cada um, que eram alianças vantajosas, né? E os papas, então, se tornaram figura de maior comando nessa parte ocidental que hoje nós chamamos Europa. Porque esses grupinhos eram bem divididos, mas o Papa se tornava uma autoridade muito poderosa, muito grande, porque ele tinha todos os fiéis debaixo dele, dessa autoridade dele, né? Então, o que aconteceu? No tempo do Gregório I, que é lá para o ano 590, 600 mais ou menos, ele é reconhecido por muitos estudiosos como o primeiro Papa, tá? Mas você lembra que já teve outros que anteriormente declararam ser o Papa, a autoridade máxima. Mas muitos estudiosos dizem que o Gregório I é o primeiro Papa, tá? Então existe aí um debate muito grande, foi o Leão I, foi o Gregório, foi o Leão, mas, entendeu? Aí é a história que vai explicar. Agora, Gregório, ele foi um que trabalhou incansavelmente pela purificação da igreja, é isso que eu falo. Então tinham sacerdotes corruptos, mundanos, que não eram realmente convertidos, eles eram políticos interessados em poder e dinheiro, mas tinham muitos que eram sinceros e fiéis ao Senhor. E esse Gregório é um que trabalhou pela purificação da igreja. Ele depois, bispos negligentes e indignos, ele tirou da igreja, desconsiderou eles como, afastou eles como bispos, né? E ele se opôs fortemente à venda de ofícios. Esses ofícios funcionavam como sindicatos naquele tempo, né? Então vamos entender um pouco da Europa, se nós tivermos tempo. Agora nós vamos entender, talvez era bom a gente deixar para um próximo vídeo ainda, mas nós vamos começar a entender agora como que se formou a Europa, mais ou menos, que a gente conhece hoje. Nós temos aqui a autoridade do Papa e nós temos grupos com reis diferentes aqui, porque eles foram se apossando ali das terras e etc. Como é que o Papa, a autoridade do Papa, reagiu com esses grupos e com esse rei? Esse vai ficar para o próximo vídeo, para não ficar muito longo, para vocês não ficarem cansados. Então, pessoal, compartilhe lá o nosso vídeo, envie para seus irmãos de igreja, seus colegas, seus familiares, e deixe seu like, deixe sua pergunta, participe aí do nosso canal, tá bom? Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.